Hoje é dia 30 de julho e nós estamos aqui mais uma vez no nono episódio do podcast Entre Vínculos. Sejam todos bem-vindos. Nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e no site Recriando Vínculos. Eu sou Andréa Martins, psicóloga. Estou aqui com a Kitty e com outra pessoa, nosso convidado desse podcast, que será apresentado pela Kitty. Como vai, Kitty? Oi, Andréa, tudo bem? Então já vou apresentar já. O nosso convidado especial é o João Paulo Giraldelli Dalpogetto. Ele é graduado em Direito e faz mestrado em Direitos Humanos. E a gente convidou o João para falar um pouco exatamente desse tema, que é tão polêmico e tão necessário nesses tempos, não só agora, né, nesses tempos de pandemia, mas sempre. Você pode se apresentar, por favor, e contar um pouco esse histórico de onde vem, né, de onde nascem esses direitos humanos, o que são direitos humanos. Conta um pouco pra gente, por favor. Olá, Kitty. Olá, Andréia. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de participar dessa conversa nesse podcast com vocês. Como você já disse, meu nome é João Paulo, sou graduado em Direito, trabalho na advocacia criminal e execução criminal e atualmente estou fazendo mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Sobre essa pergunta que você me fez, eu acho que é impossível nós esgotarmos e aprofundarmos a discussão sobre direitos humanos em uma única conversa. Então, vamos fazer uma conversa inicial aqui para a gente começar a esclarecer alguns pontos que normalmente não são já divulgados pela mídia ou que nós não vemos por aí. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é muito difícil a gente pontuar uma data exata de quando os direitos humanos eles nasceram. Então, existem alguns pensadores que fazem referências à história antiga, à história da Idade Média, e que alguns documentos são tidos como o embrião dos direitos humanos. Eu, particularmente, não vejo, eu acho muito difícil fazer uma conexão científica realmente, falando que como esses documentos influenciaram na construção do que hoje temos por direitos humanos. Então eu vou começar falando para vocês a partir da história moderna. Em 1776, nos Estados Unidos da América, um pouco antes deles conseguirem a independência, eles fizeram uma declaração de direitos, conhecida como Declaração de Direitos da Virgínia. O contexto dessa declaração foi a luta pela independência dos Estados Unidos. Ela tem uma inspiração iluminista e ela traz 16 artigos, sendo que um dos principais, que é o artigo 1º, diz que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos. Traz direito à vida, traz o direito à liberdade, o poder do povo, separação dos poderes em judiciário, executivo e legislativo, e alguns procedimentos mínimos para se processar crimes. Traz também a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. 13 anos mais tarde, em 1789, na França ocorria a Revolução Francesa, pensada e incitada pela burguesia para que tanto os burgueses quanto os trabalhadores se voltassem contra um governo que era absolutista, uma sociedade dividida em estamentos: nobreza, clero, mercadores e trabalhadores. Então, contra isso, a partir dessa Revolução Francesa, ocorreu a Declaração Francesa do Homem e Cidadão. Ela é composta de 17 artigos e ela vai combater o regime absolutista. Por isso ela traz que todos os homens nascem livres e são livres e iguais em direitos. E que daí
traz também direitos como liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Trazem também alguns princípios que vão formular o que nós entendemos hoje por direito. Traz essa igualdade formal entre as pessoas, todos são iguais perante a lei, liberdade de pensamento, liberdade de religião, poder pedir prestação de contas a todo agente público. É aí que começa todos esses princípios do que hoje para nós às vezes parece tão normal e tão natural. Então, estou achando muito interessante, né, João? Porque a gente tem o conceito, eu não tinha essa noção que você está trazendo de antes da Segunda Guerra Mundial. Tinha só a noção da Declaração dos Direitos Humanos a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, muito interessante o que você está falando, né? Para esclarecer a história é mais antiga, parece que nasce junto com o Estado liberal, inclusive. Perfeito, Andréia. Essa noção mesmo que eu queria passar para vocês. Ela está vinculada ao nascimento da própria Constituição do que entendemos hoje por Estado, por democracia e por direito propriamente dito. Um direito que vem se formando a partir também desses direitos que são ditos humanos. Essas declarações elas vão estabelecer então um sistema de valores, valores morais e ideológicos que vão formar a base atual da nossa organização social. Essas declarações elas também vão criar limites à atuação do poder estatal. Com isso, esses documentos eles legitimam o Estado, o que significam? Eles reconhecem que existe um Estado, que deve existir um Estado, mas que esse Estado não pode ter um poder absoluto, não pode ter um poder irrestrito. Então esse poder ele precisa ser contido, esse poder ele precisa ser racionalizado, pensado o porquê temos esse poder e para que temos esse poder. Então eu vou avançar um pouco no tempo e eu vou chegar justamente onde você tinha falado, que são as duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, eu vou ser um pouco mais sucinto aqui sobre elas, não vou me prender especificamente ao que elas significam, mas ao que elas nos trouxeram, tá? Então, vai ser um conflito entre diversas potências, do lado daqueles que se denominavam aliados contra o impérios centrais. De uma forma bem simplista, podemos dizer que uma das principais causas dessa guerra foi em razão de uma política imperialista, que era caracterizada pela expansão territorial ou domínio cultural econômico de determinadas regiões. Com o fim da Primeira Guerra, os países vitoriosos e vencidos, eles estabeleceram um acordo chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado, geralmente, ele é bem falado, então talvez alguns dos ouvintes já tenham ouvido falar sobre ele, e o objetivo desse tratado era gerar paz universal e, por sua vez, somente seria obtida essa paz universal com justiça social. Dessa forma, uma das primeiras organizações de direitos humanos ela é criada, que é a Organização Internacional do Trabalho, conhecida e também chamada de OIT. Essa organização ela é formulada para promover a justiça social no âmbito do trabalho, porque ficou reconhecido no Tratado de Versalhes, tanto pelos países vencidos quanto pelos países vitoriosos, que todas as nações tinham fracassado em adotar condições humanas de trabalho. Todas as condições envolvendo o trabalho, elas envolviam muita injustiça, sofrimento e privação. Então, elas não possibilitavam a produção de paz e harmonia no mundo. É nesse contexto que a primeira organização de direitos humanos vai surgir.
Eu pontuo aqui um estudo, uma pesquisa de um economista britânico chamado Guy Standing. Ele aponta que a criação da OIT ela tem um contexto de contenção a uma expansão socialista. Então, após a Revolução Russa de 1917, que rompeu também com seu modelo monárquico, mas diferente da Revolução Francesa, não adotava os mesmos valores e os mesmos princípios, formulava um Estado diferente daquele formulado pelo Estado francês, começava a questionar o próprio trabalho e a forma relação trabalho-capital. Então ele diz que a OIT ela surge também para regulamentar o mercado industrial e igualar condições de competitividade entre nações. Só que ela vai beneficiar os países que eram os países capitalistas ricos e centrais europeus e dificultar a entrada dos países que hoje nós não chamamos mais assim, mas que eram os países colonizados. Então, os países ditos terceiro mundo, né? Só que, mesmo após o término da Primeira Guerra Mundial, a criação da OIT e regulamentação do trabalho, nós temos a emergência de uma nova guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945 e que envolvia no seu conflito duas fortes alianças também, os antigos chamados aliados, que eram os vencedores da Primeira Guerra Mundial, e o denominado eixo, que dentre os principais países estavam a Alemanha, o Japão e a Itália, e que hoje é muito difundido porque se questiona muito sobre a existência de um neofascismo, que foi exatamente nessa época onde floresceu o nazismo e o fascismo na Itália e na Alemanha. E nessa Segunda Guerra nós tivemos como causa, né, o próprio Tratado de Versalhes, que a Alemanha achava muito onerosa para ela, para cumprir com todas as determinações daquele acordo, e tivemos junto a isso a crise de 1929, conhecida também como Grande Depressão, e um sentimento de anticomunismo, porque depois da Revolução Russa, diversos protestos começaram a se espalhar pela Europa e esse sentimento começou a crescer, principalmente após a instituição da União Soviética. Então, nesse decorrer de Segunda Guerra, nós tivemos o desenvolvimento de campos de concentração como uma tática de limpeza social e a exaltação do ideal de pureza. Tivemos a destruição de inúmeras cidades da Europa e a morte de milhões de pessoas e outros milhões de pessoas passando fome e desabrigadas. Isso fez com que aqueles princípios e valores voltassem a florescer e começassem a vir mais forte, né? Não só florescer novamente aqueles princípios e valores, mas se intensificando. Eu estou pensando aqui, né, João, que uma das funções, falando da Segunda Guerra, do horror que foi a Segunda Guerra, né? Quer dizer, é importante não esquecer, né? É importante não esquecer o horror da Primeira e da Segunda, especialmente, e o quanto esse não esquecimento, de algum modo, está ligado com a importância da gente falar sobre esse assunto, né? Da gente discutir o que são os direitos humanos, o que são os direitos humanos hoje, como eles foram constituídos no próprio Estado liberal, né? Porque o que a gente vê com alguma frequência, pelo menos no Brasil, há um certo discurso, inclusive de autoridades políticas hoje, né, podemos dizer, contra os direitos humanos, né? E pessoas e grupos na internet e fora da internet que
Por que será que isso acontece? Eu fico me perguntando, é por falta de informação, é por ignorância de tudo isso que você estava contando, né? Por exemplo, tenho a impressão que as pessoas não sabem tudo isso que você está informando, está explicando a história, né? Como é importante saber a história. Então, por que será? Fico, assim, tentando te provocar um pouco para a gente discutir. O Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos. Parece que uma parte da sociedade não entende isto, não entende o que são os direitos humanos e ficam indignadas quando a gente fala sobre direitos humanos, né? E então, por que será que isso ocorre, né? Quer dizer, hoje nós estamos em 2020, estamos aí passando por um momento onde talvez as violações fiquem maiores. Nesse sentido, a partir da minha perspectiva, claro, né, pode-se ter vários pensamentos a partir de perspectivas diferentes, mas a partir da minha perspectiva eu acredito que tanto é ou por as pessoas não se verem representadas por esses direitos humanos, ou por conta de um desconhecimento, uma ignorância sobre o assunto, seria uma das maiores causas de existência de pessoas ou movimentos que são anti-direitos humanos. A gente tem uma cultura que é permeada pela não valorização de uma educação crítica e questionadora. É uma cultura que possibilita que informações simplistas, reducionistas, mentirosas, elas cheguem com uma velocidade muito maior do que informações robustas, consistentes e verdadeiras. Então, a partir desse tipo, dessa forma cultural, né, de como estabelecemos, como queremos construir o nosso conhecimento, né, nós temos um maior desconhecimento nesse sentido. Mas isso, por outro lado, não são as pessoas culpadas, né? Existem por trás disso um movimento de grupos de pessoas ou pessoas individuais que são anti-direitos humanos, e elas assim o são porque direitos humanos acabam representando, querendo ou não, uma limitação à atuação de poder, uma limitação do que grupos que estão no poder político podem ou não fazer. Então, os direitos humanos, apesar de não ser suficiente o que eles nos oferecem para evitar que violações de direitos humanos realmente ocorram, ele continua sendo uma grande preocupação para esses grupos que estão efetivamente exercendo poder e querem uma atuação maior do que as que têm. Então, nesse sentido, direitos humanos têm a sua importância, digamos assim, porque dentro do sistema que estamos, ele pode funcionar como uma estratégia de contenção de poder e uma força argumentativa jurídica e política. Digo jurídica porque ele ainda assim é direito, então ele pode ser de alguma forma processado judicialmente, e político porque ele continua sendo um argumento que possibilita que as pessoas façam as suas próprias lutas e que talvez se sintam contemplados dentro dessa movimentação, dentro dessa exigência por uma mudança. No meu entendimento, direitos humanos, principalmente quando as pessoas se juntam para formarem questões maiores do que individuais, né, maiores do que elas mesmas, como instituições, fundações para um determinado objetivo, eles acabam ganhando uma maior força para pressionar o governo a mudar políticas em determinadas áreas. Ou seja, isso significa que é um eterno embate político para a mudança da realidade social. Eu digo, parece muito bom isso, mas só que o direito ele não é, os direitos humanos não é feito só de coisas boas, né? Os direitos humanos também podem ser utilizados como uma estratégia política para a violação de direitos humanos. Eu vou trazer alguns exemplos para deixar isso mais claro.
Mas, por exemplo, os Estados Unidos, ele é um dos maiores violadores de direitos humanos. Mas, curiosamente, quando algum país precisa de democracia ou direitos humanos, e também tem commodities interessantes, principalmente petróleo, que seja vantajoso, ele se locomove até aquele território, garantindo que suas forças armadas ali estejam para efetivamente garantir os direitos humanos e democracia, sendo que não necessariamente haverá democracia e direitos humanos. O Estado de Israel também, por exemplo, ele acoberta diversas violações a direitos humanos, mas para isso ele usa o que alguns chamam de pink washing e vegan washing. Essas expressões elas vão dizer sobre trazer uma determinada pauta de direitos humanos, especificamente o pink washing, a pauta LGBTQIA+, e o vegan washing, a pauta vegana e a pauta do meio ambiente, para acobertar violações a direitos humanos. Então, quando você capta uma determinada pauta e você coloca aquilo como propaganda, olha, eu respeito a diversidade LGBTQIA+, eu respeito a natureza, eu respeito tal, e você promove tudo o que você faz de bom e esconde o que você faz de ruim, você também coopta os direitos humanos para isso. Aqui eu sei que a questão do Estado de Israel é polêmica e eu não estou discutindo a quem pertence ou não aquele determinado território, porque eu não tenho nenhuma base teórica para fazer isso. Eu estou dizendo a partir de uma questão de que se ambos os povos estão concorrendo em um determinado território, eles existem naquele determinado território e tem algum dos povos com força política maior para organizar e estruturar a sociabilidade, o mínimo é que esse grupo de força política maior cumpra com direitos humanos, não violem direitos humanos. Então é essa a discussão que eu estou trazendo. Muito interessante o exemplo que você deu dos Estados Unidos, eu já conhecia, já era bem claro para mim. O exemplo que você deu de Israel, eu não tinha feito essas relações. Muito interessante. E aproveito, então, para a gente voltar para o Brasil, nesse tema, inclusive, né, de violação e de grupos LGBTs. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, pessoas da diversidade, pessoas que não estão dentro do padrão heteronormativo, assim como é um dos países que mais mata meninos negros, né? Meninos pobres da periferia. Isso está fartamente documentado, né? O mapa da violência é um dos marcadores a respeito disso, né? Essas são violações, você pode falar das outras, a Kitty também, né? Essas são violações que não parece que não tem fim, né? No nosso país. Acompanho um grupo de mães que é aquele que ficou também conhecido como Mães de Maio aqui no Brasil, inspiradas nas Mães de Maio da Argentina, né? Nós temos também aqui no Brasil as Mães de Maio, que surgiram após as mortes de 2003, né? Um movimento de mães que luta, pelo menos pela memória dos filhos mortos. Elas continuam trabalhando e são ativistas e denunciando, fora do Brasil, inclusive, nos Anistia Internacional e em outras instituições de direitos humanos, as mortes dos filhos, a maioria meninos, né, negros da periferia. E nós não vemos diminuir, né? É impressionante, é muito chocante. Né? Nós não vemos, não percebemos, os dados mostram, né, que não diminui esse morticídio da juventude negra brasileira. Podemos falar do genocídio dos indígenas também, mas eu estou focando aqui nas cidades grandes, principalmente do Brasil, né? Essa questão de não
vermos o fim das violações, eu acho que ela é muito específica para cada grupo que nós vamos analisarmos, né? Existem milhões de violações de direitos humanos, porque direitos humanos, ele não é, como algumas pessoas gostam de dizer, só direitos para presos, por exemplo, o famoso direito dos manos, por exemplo. Não é isso, nunca foi isso. Essa é a maior redução que se pode fazer para a deslegitimação dos direitos humanos como um todo, né? Direitos humanos é sim a luta pela diversidade LGBTQIA+, a luta dos direitos humanos é sim pela inclusão e não genocídio e não extermínio da população negra. Direitos humanos é também para as pessoas que são integrantes de povos originários. Direitos humanos é para crianças, é para idosos, é para qualquer tipo de grupo vulnerável que você possa pensar. Geralmente você achará uma norma de direitos humanos. Nesse sentido, eu trouxe alguns exemplos de violação de direitos humanos e eu já queria juntar isso falando sobre também a questão da pandemia, porque nosso tempo é curto, então eu vou já linkar as duas coisas que você falou. Na sua pergunta estava a questão como a gente não rompe com essas violações, né? Nesse sentido, nós temos muitas contradições. No grupo LGBTQIA+, nós temos pessoas trans e travestis, que são as pessoas que mais morrem dentro desse grupo, mas também temos o maior acesso à pornografia transexual no Brasil. E a gente vive essa contradição. Claro que o direito ele está longe de ser a ciência que vai explicar o porquê isso ocorre, né? Ele teria que dar uma solução, mas só que essa solução só vai acontecer a partir dos estudos conjugados da sociologia, da psicologia, psiquiatria, entre diversas outras disciplinas. Então é muito mais multifatorial, né? É muito mais multidisciplinar do que a gente possa responder. Dentro desses grupos da população negra, por exemplo, você citou as Mães de Maio, estamos praticando um genocídio étnico com a população negra há muito tempo. E ela vem de uma política estatal que foi construída desde após a abolição da escravatura. Então, por isso que sempre que vamos falar sobre a questão da população negra, temos que voltar a isso, porque não é que gostamos só do passado, a gente tem que entender o passado para ver como ele se formulou a base para o que temos hoje. Então, a partir daquele momento, tínhamos uma burguesia nacional que odiou abolir a escravidão. E para estar em acordo com algumas normas e tratativas internacionais que iam possibilitar comércio, ou seja, eles poderiam ficar mais ricos, e foi por isso que eles acabaram cedendo. E não digo que a luta para aquelas pessoas que estavam aqui à época não tenham influenciado, que influenciou muito, mas não é só isso, é uma questão muito mais estrutural. A partir desse momento, cria-se um ódio, uma aversão a eles. Eles são retirados das cidades, então eles não podem ficar nas cidades. E em vez de se contratar a mão de obra dessas pessoas, a gente começa um pouco mais tarde trazer imigrantes europeus para o nosso território para trabalhar nas lavouras, nos cafezais, nas fazendas, em vez de contratar a mão de obra que aqui estava. Então não teve uma política pública, uma estrutura de Estado para que essas pessoas fossem integradas e entendidas como seres humanos. Foi uma política que, desde o começo, foi uma política de destruição e extermínio dessa população. Ok, essa população não vai me servir mais, então vamos dar um jeito de exterminá-las.
Por isso que nós temos uma das polícias que mais mata e mais morre, sendo que os policiais que também matam e morrem, muitas vezes são pessoas negras. E daí nós reproduzimos um ciclo de morte, violência, que é jovens negros morrem, estão morrendo, continuam morrendo, e a perspectiva de vida de um homem negro no Brasil é muito pequena, e aqueles que passam, nós temos também para eles, já que não morreram, temos destinados a ele um sistema penitenciário feito para pessoas negras e feito para pessoas pobres. Então, isso é uma política estatal e não é de um governo ou de outro, não é de esquerda ou de direita, não é de Bolsonaro, de Lula, Dilma ou Fernando Henrique. É uma política que vem sendo construída há décadas e há gerações. Então, a gente tem que entender que essa estrutura ela é muito maior do que um governo ou outro. Óbvio que tem alguns governos que você pode conseguir uma maior progressão, uma maior redução desses números, mas o fato é que não muda porque não estamos mudando a estrutura da sociedade, como ela é formada. E isso, direitos humanos, pode estar relacionado ou não? De certa forma, sim. Então, ele serve como pauta para mudança social, mas direitos humanos continua sendo direito, e dentro de uma perspectiva de direito, quando você abarca uma luta social dentro do direito, você precisa categorizar, limitar e colocar numa caixa para que seja possível ser abstrato o suficiente para aplicar a todo um território, uma comunidade. Então isso limita muito a pauta. Todas as pautas de movimentos sociais que são incorporadas pelo direito, ela acaba sendo limitada e muito provavelmente não corresponde àquilo que os grupos e movimentos sociais esperavam dessa pauta. Então a gente tem que entender que direitos humanos ele pode servir para nos ajudar a conquistar alguns direitos, para progredirmos em alguns aspectos, mas ele não vai ser exatamente o salvador. Então, por exemplo, temos diversas violações de direitos humanos e que, eu digo para vocês, elas não são novas por conta da pandemia. A pandemia não criou nenhuma violação de direitos humanos. A pandemia, ela intensifica aquilo que já existia. Então, temos, por exemplo, a situação dos povos originários, eu acho que você chegou a comentar, que talvez seja uma das mais precárias atualmente, mas isso não é uma questão nova, a vulnerabilidade dos povos originários. Os povos originários eles estão em vulnerabilidade desde a partir do momento que houve a fundação do Brasil como o Estado, né? Independentemente do nome que tinha à época. É uma história de genocídio, estupro e escravidão. Então, a destruição e extermínio dessas pessoas, elas vêm como uma prática política e uma prática de estrutura estatal desde sempre. Obviamente que os direitos humanos possibilita que isso comece a ser pleiteado por esses movimentos. Esses movimentos eles acabam tendo algum tipo de voz que antes talvez não tinham, e também se possibilita que essas discussões sejam levadas a uma jurisdição não nacional, não interna. O que eu quero dizer? Existem cortes de justiça para violações de direitos humanos. Então, a gente tem diversos tipos de sistemas, que são sistemas regionais, e temos os sistemas internacionais globais. A ONU, por exemplo, ela tem um órgão de julgamento, ou temos também a região da Europa, a região da África, a região latino-americana, a região americana. Então, todas essas regiões elas têm suas próprias cortes de julgamento e questões de direitos humanos podem ser levadas até elas. Óbvio que um genocídio étnico dos povos originários e também da população negra, obviamente que pode ser discutido,
Mas como eu disse para você, direitos humanos ainda é direito. E por ser direito, ele tem uma limitação. Provavelmente, não vai corresponder o seu conteúdo com aquilo que os movimentos sociais esperam. Porque o que se espera nos movimentos sociais é muito mais versátil, é muito mais amplo e é muito diferente do que o direito pode oferecer, que é uma estrutura sólida e inflexível. João, acredito e sinto e avalio que o que você tem para conversar com a gente realmente seriam vários episódios, né, Kitty? Conforme você vai falando, vão surgindo outras questões, né? Então, talvez a gente tenha que marcar outros momentos, mas eu vou deixar uma questão que me ocorreu, que eu acho de extrema relevância aqui agora, tendo em vista as objeções no Brasil que a gente tem em relação aos grupos de direitos humanos, aos ativistas de direitos humanos. Nós fomos falando, e agora, especialmente no final, nós fomos focalizando as populações vulneráveis, né? E talvez valha a pena a gente lembrar que a gente fala das populações vulneráveis porque são as populações que mais sofrem as mortes violentas, e isso não significa que nós esquecemos ou que os direitos humanos são só para essas populações, porque eu sinto que nos discursos de ódio contra os direitos humanos tem essa ideia, essa percepção distorcida, né? Assim, como se que então os direitos humanos olha lá, eles estão fazendo um programa mais uma vez falando dos direitos humanos das minorias, das populações precárias e vulneráveis, então é só para isso que serve. E talvez talvez a gente pudesse uma última fala ou uma indicação de pesquisa, de leitura, de site, para entender a amplitude do conceito dos direitos humanos. Quando você fala da história, você deu uma aula de história aqui para a gente, né, para os ouvintes, uma aula muito rica de história. Quando você conta a história, a gente vai entendendo que os direitos humanos nasceram num Estado liberal, portanto, nasceram dos próprios poderes, né? Então, não se trata de ser só para a população vulnerável, mas eu acho que fica essa ideia distorcida. E como a gente falou disso, a gente acabou focando mesmo nos movimentos sociais e nas populações vulneráveis. Me preocupou isto, né? Assim, eu conheço casos, por exemplo, de pessoas de classe média branca cujo jovem foi preso pela justiça por causa de uso de drogas. Isso é muito comum. Então, nós estamos falando também de direitos humanos nesse aspecto, não estamos? Haveria muitos outros, mas o mais comum que eu vejo, acompanho, talvez seja este, né? Com certeza, Andréia. Nesse sentido, o que eu entendo é que essas populações que não são vulneráveis, elas têm uma maior facilidade de acesso a esses direitos humanos, que também corresponde a elas, mas que para elas já está efetivamente garantido. Só que elas não conseguem entender que para elas os direitos humanos estão funcionando. Ela é um sujeito de direito, ela está sobre a égide dos direitos humanos e ela tem as liberdades e os direitos fundamentais que a elas são conferidos garantidos efetivamente. O que nós não temos para populações vulneráveis é a efetividade dessa garantia. Porque, como você acabou de falar um pouco mais expressamente, a formulação desses direitos humanos foi numa sociedade liberal, numa sociedade burguesa. Nesse sentido, o direito ele acaba sendo também seletivo em relação a quem ele vai estar atuando. Então, nesse sentido, por exemplo,
os primeiros direitos humanos, que foram os direitos civis e políticos, liberdade de expressão, de imprensa, de religião, de associação, de reunião, de propriedade, está garantido para essas pessoas. Essas pessoas, elas têm casa. Essas pessoas, elas estão ali dispondo de direitos humanos. A perceptividade, ela é diferenciada porque você já está cumprindo com o seu direito. E para aquelas pessoas que são vulneráveis, elas não estão. Nesse caso que você deu, ele é muito simbólico também, porque temos, por exemplo, um grande paradigma no Brasil sobre a questão de drogas, que é um dos crimes que mais levam as pessoas à cadeia, diferentemente do que a opinião pública diz que seria homicídio ou roubo, por exemplo. A maior quantidade de pessoas presas é por drogas. Uma pessoa que é branca e muito provavelmente homem terá um destino diferente de uma pessoa que é negra. Aqui, independentemente de ser homem e mulher, porque temos tido um aumento violento dos níveis de mulheres negras presas, o que é um absurdo, porque a maioria dessas mulheres são também mães. Então, para algumas questões, algumas populações vulneráveis, as violações, elas ocorrem em diversos setores. Eu queria aproveitar então a sua fala, né, e indicar um filme. Na verdade, eu tinha pensado em outras indicações, mas eu acho que a partir dessa fala me vem de forma muito presente, um filme que eu assisti recentemente, chamado Leite e Ferro, que é dirigido pela Cláudia Priscila, e ela faz esse documentário dentro de um presídio com mulheres que acabaram de ter os seus bebês, e como que é esse processo, né, de amamentar e de cuidar dessas crianças, e de como elas se sentem diante da questão de que essa criança vai ser tirada delas num determinado momento, que é logo após esses 6 meses de amamentação. Eu acho muito importante, na verdade, a gente assistir esse tipo de filme, enfim, entender melhor essa realidade para a gente poder também se colocar nesse lugar, né? Entender quando a gente fala de direitos humanos, de que humanos estamos falando e de quão frágil é esse lugar de garantia de direitos humanos. Pensar um pouco de se colocar nesses lugares para poder ter uma compreensão um pouco mais nítida do que a gente tem, do que a gente deve preservar, e de que as coisas são muito mais amplas, né, do que se coloca quando se fala de direitos humanos. Acho que a dica de filme é essa. Na verdade, tem alguns outros, mas por hoje acho que é suficiente, né? Acho que a gente podia encaminhar, então, o nosso episódio para os finalmente. E eu queria, então, deixar o meu agradecimento aqui pela sua fala, pela sua presença. Muito obrigada, e já convido para um outro momento para continuar essa conversa que foi muito esclarecedora. Muito obrigada. Eu quem agradeço, viu, Kit, Andréia? Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade da gente estar iniciando essa conversa sobre direitos humanos. Muito magnífico, eu gostei muito. Obrigado mesmo. Até mais, gente. Nos encontramos daqui 15 dias. Muito obrigada, João, e até a próxima. Até a próxima.